tarde, seja bem-vindo ao Assembleia Geral. António José Seguro diz que Portugal tem de pedir mais um ano à Troika e beneficiar de outros benefícios de outros países. António José Seguro recebeu o Económico na sede do PS e sobre os resultados da Cimeira Europeia, o líder socialista lembra que o país beneficiou da luta de outros primeiros-ministros. António José Seguro definiu um objetivo. Portugal tem de pedir mais um ano à Troika. O PS já disse que não a mais austeridade, mas o país tem um compromisso a cumprir. Nós apresentamos uma alternativa para honrar esse compromisso, que é solicitar mais um ano para a consolidação das contas públicas. Porque o que está aqui em causa é que a receita que o Governo aplicou, uma receita de austeridade a qualquer preço, tem efeitos negativos. Numa entrevista ao Económico, Seguro garante que se sente muito bem preparado e cheio de energia. E se numa emergência houvesse necessidade de eleições, garante que estaria pronto. E que apesar de cumprir as metas, o seu caminho seria outro. Sobre o subsídio de Natal, Seguro garante que a possibilidade de reposição ainda é uma proposta em cima da mesa. Estamos a trabalhar nesse sentido. Não posso neste momento divulgar nem dizer mais nada, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Já quanto à privatização da TAP, o líder socialista não está convencido que seja positiva. A TAP é uma empresa estratégica para o nosso país e não pode ser vista na lógica do encaixe financeiro. Tem que ser vista precisamente numa lógica de interesse estratégico para Portugal. Eu gostaria que a TAP não tivesse sido incluída no memorando para ser privatizada. Como está no memorando, eu considero que devo olhar para todo o processo de privatização no sentido de ter uma opinião mais fundamentada sobre o assunto. E, portanto, eu diria, neste momento em que estamos a falar, que não estou convencido de que esse processo seja positivo para Portugal. No Orçamento do Estado de 2013, António José Seguro não assume para já que votará com abstenção. O ano passado, eu disse que só definiria o voto do Partido Socialista depois de conhecer a proposta e o seu conteúdo. É o que farei este ano. Mas sobre mais medidas de austeridade, Seguro não tem dúvidas sobre a posição do PS. Uma resposta que não precisa de muitas palavras. Votará contra. Se quiser participar no programa de hoje, já sabe, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: Portugal deve pedir mais um ano para cumprir o programa da Troika? Também pode deixar o seu comentário no e-mail assembleiageral@económico.pt. Para já passamos à análise com as presenças de Eduardo Cabrita, deputado do PS, e António Rodrigues, deputado do PSD. Boa tarde aos dois, obrigada pela vossa presença. Vou começar aqui por si, perguntar-lhe se este ano a mais que o PS defende é essencial para não haver mais austeridade. Bom, boa tarde. O que está em causa aqui, fundamentalmente, é, mais do que uma questão de tempo, uma questão de conjugar o processo de ajustamento orçamental que o PS defende, que é necessário, com uma estratégia de justiça na repartição dos sacrifícios e de capacidade de adequar a consolidação orçamental com incentivos ao crescimento económico. O PS tem vindo a defender, designadamente desde o debate do Orçamento de Estado, para não ir mais atrás, pelo menos desde o debate do Orçamento de Estado, sempre o fez. O programa português distingue-se de outros, designadamente o programa grego, por ter não só uma componente de ajustamento, mas também uma preocupação de coesão social, de reestruturação da economia, para além da componente bancária, que estará aqui, enfim, que é uma questão à parte do núcleo essencial deste debate. O Governo, que goza do privilégio único na Europa de ter uma paz social inexistente em qualquer país sujeito a um programa deste género, de ter uma oposição, o maior partido da oposição, com um sentido de responsabilidade que nenhum governo goza de uma situação desse tipo, também no quadro europeu, afastou-se daquilo que era o mainstream do programa, com aquela vontade expressa, designadamente pelo Ministro das Finanças, algumas vezes pelo Primeiro-Ministro, de o chamado ir além da Troika. O Ministro das Finanças explicava uma ideia um pouco de front-loading, isto é, de querer por capacidade, determinação de fazer ainda melhor que o programa, dessa maneira
mais rapidamente reconquistar a confiança dos mercados e acreditava o Ministro que essa receita provocaria um renascimento mais rápido da economia. Ora bem, não só tal é errado, tal destrói, porque o consenso, ou dificulta esse consenso, porque se afasta daquilo que era o ponto de equilíbrio do programa, como ainda por cima o governo português é vítima da alteração daquilo que é o mainstream europeu. E, portanto, hoje temos um governo português que está na Europa não a conjugar posições com quem deveria estar, não estou a falar de esquerda europeia, estou a falar, por exemplo, do governo espanhol ou italiano, mas a assumir, por vezes, por razões de fundamentalismo económico, posições próximas das posições finlandesas, holandesas ou austríacas. O que é que temos ao fim do ano? Bom, eu acho que os últimos dados provam o falhanço desta estratégia, o que não é bom para Portugal, não me deixa aqui qualquer espaço de pretensa satisfação partidária. Mas o que nós tivemos nos últimos dias foi o quê? A verificação que o déficit do primeiro trimestre foi maior que o déficit que justificou que a direita e a extrema-esquerda tivessem provocado a queda do governo. É 0,5% acima do déficit do primeiro trimestre do ano de 2011. Em segundo lugar... Quase o dobro do déficit atingido no final do ano. Enfim, eu admito, eu sei que os dados de junho vão ser bons, eu tenho a obrigação de o saber. Os dados de junho, em termos de contabilidade pública, vão ser estatisticamente bons, relativamente bons para o Governo. Porquê? Porque é o mês em que, em vez de pagar 2 salários, o Estado pagou 1. E, portanto, em termos de despesa, os dados que vamos conhecer daqui a 15 dias serão aparentemente bons. Bom, mas pode equilibrar alguma coisa? Não equilibra, vai disfarçar momentaneamente, porque aquilo que são elementos, por um lado, esse não é um corte estrutural, esse é aquilo que o Orçamento de Estado chama medida excepcional e temporária. Em segundo lugar, o que nós temos é um conjunto de medidas que agravaram a recessão. Isto é, o programa celebrado há um ano previa 13% de desemprego, o desemprego passou de 12% para mais de 15%, e prevê o próprio Governo que vá a 16%, pelo menos. A recessão é superior ao previsto. A queda das receitas fiscais prova aqui a exaustão do modelo, isto é, o Governo que, repare, o programa de ajustamento inicial previa que a reestruturação do IVA, isto é, mudança de taxas, alargamento da base tributária, aumentasse em 2012 a receita em 600 milhões de euros. O Governo que pôs no Orçamento de Estado foi 2 mil milhões de euros. Isto é, apostou numa brutal reorganização do IVA. O que é que está a acontecer? Previa-se que o crescimento fosse de 12%, fruto do agravamento da recessão, o IVA está a cair quase 3%. Quando chegamos ao mês em que o Governo dizia, só a partir de maio é que, e tinha razão ao dizê-lo, só a partir de maio as medidas constantes do orçamento em matéria de IVA é que se produzem, porque para grande parte dos contribuintes o pagamento é trimestral e, portanto, só a partir dos dados de maio é que isso se aderia. Bom, o Governo aposta tudo nas exportações. Bom, e aí eu diria que neste momento as exportações estão a abrandar, porque os nossos clientes, que são ainda sobretudo União Europeia, Espanha, França, Alemanha, são os nossos 3 maiores clientes, estão ou em recessão ou com uma economia a crescer menos do que o previsto. E, portanto, as exportações que vinham a correr bem, até da estratégia de promoção ativíssima, que nesse ponto era reconhecido por todos, feita ainda pelo governo anterior, as exportações que continuavam a correr bem, o que é que está a acontecer? Em janeiro cresceram ainda 17%. Esse crescimento tem vindo a abrandar. O último mês de que temos dados, abril, as exportações só já cresceram 3%. E, portanto, temos aqui uma situação, diria, grave, em que, bom, eu diria que a sorte do governo português é beneficiar daquilo que não queria. Isto é, beneficiar de uma tendência geral em que o governo espanhol já negociou mais um ano, isto é, 3% só em 2014. Bom, a Grécia está a pedir 2 anos.
o Presidente da Comissão de Orçamento do Parlamento Europeu, que esteve connosco a semana passada, dizia-nos que a Itália e a França também não conseguirão atingir os 3% em 2013. Bom, e, portanto, aí, inevitavelmente, a contragosto ideológico, eu acho que Portugal deveria ser ativo na negociação dessas condições. Tem todo o sentido que Portugal beneficie mais um ano. Tendo em conta estes dados, tendo em conta também os trunfos que o deputado Eduardo Cabrita aqui mencionou, como a da coesão social, como o consenso, e acrescentando também a isto o facto do Governo ser visto como um bom aluno, porque é que o Governo então não pede este ano a mais, como todos os outros países intervencionados fizeram? Em primeiro lugar, boa tarde, Maria. Boa tarde, Eduardo. É um prazer estar com o meu colega Eduardo Cabrita. Velhos amigos. Somos velhos amigos. Eu acho que há aqui uma questão muito importante que é preciso desmistificar a partir de tudo. Há um ano que o Partido Socialista reclama um ano a mais. E não consegue, ao fim de um ano, dizer duas coisas. Primeiro, porque é que só acordou para essa necessidade de reclamar um ano a mais depois das eleições. E, em segundo lugar, conseguir explicar com credibilidade aos portugueses, às pessoas, a qualquer um, porque é que é necessário mais um ano e porque é que só reclama um ano sem dizer que medidas alternativas complementares é que eram necessárias relativamente a esta matéria. Porque, inclusivamente, e ainda hoje, na entrevista que o secretário-geral do Partido Socialista dá, ele diz: só queremos mais um ano para consolidar contas públicas. Isto é, quer fazer crer que pelo facto de haver mais um ano que seria mais fácil para resolver os problemas aos portugueses, mas que no fundo o que ele está a dizer é: vamos adiar as soluções por mais um ano, vamos criar aqui ainda mais encargos para o país, porque também a dilação de um ano significa pelo menos mais um ano de juros que teriam que ser pagas relativamente a esta matéria, e depois esquece de dizer como é que vai criar riqueza, não só para devolver o capital, como pagar esses juros a mais que queria gerar. Mas evitar a austeridade, tendo em conta as contas e os dados. Mas o problema hoje em dia não é de estar a criar ou não mais austeridade. Em primeiro lugar, é de cumprir aquilo que foi contratualizado no âmbito do anterior governo e que este governo assumiu. E que assumiu para todas as suas consequências. E se assume bem, os nossos parceiros internacionais têm aplaudido a nossa capacidade de cumprir e a nossa seriedade em termos da capacidade de resposta que temos capaz de dar. Muito bem. Se por acaso excede aquilo que está no acordo da Troika, porque é um governo e tem legitimidade e capacidade para governar, dizem logo que é mais troitskista que a Troika. E, portanto, há aqui também uma nova desmistificação que é preciso retirar relativamente a isto. Agora, o Governo tem um programa, tem um orçamento para cumprir. É verdade que no domínio da receita houve aqui um desfazamento no primeiro trimestre deste ano, mas também é verdade, e não se tem pontuado a situação do ponto de vista estrutural, diminuiu a despesa. E diminuiu de uma forma significativa já no primeiro trimestre, sem falar ainda da segunda questão, que parece ser uma questão menor para o meu colega Eduardo Cabrita, que é a questão dos dados de junho, porque ele não vai ter refletido o subsídio de férias, porque de facto foi cortado. Como no final do ano, no último trimestre, há de vir um outro impacto com o retirado do subsídio de Natal, mas foi precisamente por isso que estas medidas foram assumidas, para poder cumprir os objetivos e as metas a que o Governo se tinha proposto para cumprir aquilo que estava no acordo. E, portanto, não se entende claramente nem esta medida, que parece um chavão do que uma medida de política, não é seguramente uma posição governativa o estar a dizer vamos adiar, vamos atrasar, não vamos cumprir. E se houvesse, e é esta a única razão por que o Governo assumiu até hoje que podia haver uma dilação no tempo, é se houvesse uma alteração significativa das questões conjunturais que afetassem o país relativamente a isto. Até agora pode haver previsões, mas ainda não houve a necessidade de tomar uma decisão ou assumi-lo. E todos nós sabemos que no domínio económico e no domínio político, estar a anunciar previsões, e por cima, se forem negativas, é a mesma coisa que estar a assumi-las. E, portanto, ninguém nunca iria assumir uma situação deste tipo, independentemente da sua realidade, que nem sequer se verifica. É errado, é profundamente errado do ponto de vista político, do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro, estar a reclamar como medida e principal medida que vamos atrasar o cumprimento do acordo que nós próprios assumimos, que um governo do mesmo partido que agora reclama o contrário, assumiu há pouco mais de um ano. Mas, no caso europeu, os outros países fizeram e a verdade é que conseguiram aqui alguma flexibilização. Em todas as circunstâncias foi diferente. Quer na Grécia, porque as circunstâncias de negociação do acordo foi assumido até por todos os parceiros e por todos os partidos em termos europeus, foram
mal negociadas, tiveram uma situação de instabilidade social e política, obviamente com as consequências económicas que teve, que faz com que hoje o governo atual tenha pedido, até para poder ter algum tipo de desafogo no início do seu mandato, um alargamento do prazo que tinha contratado. O governo espanhol, o anterior governo, nunca assumiu que estava numa situação difícil. Foi este governo que teve que assumir essa situação. E quando se viu confrontado com as dificuldades crescentes do controle da economia, nomeadamente do sistema bancário, foi quando pediu aí uma situação diferente, porque também, quando havia a previsão relativamente ao déficit de 3% para 2013, não havia a perspectiva do sistema bancário, da crise do sistema bancário. Agora, no caso português, nós temos um acordo de assistência técnica, temos metas, temos barreiras, temos objetivos que foram fixados e contratualizados, e é isso que estamos a cumprir. Coisa diferente daquilo que os outros foram capazes. Agora, em relação, por exemplo, à Irlanda, a Irlanda assumiu também um acordo, terá regressado agora aos mercados e, portanto, assumiu um acordo e fê-lo adequadamente. O primeiro-ministro irlandês veio dizer que reclamou para si e para o seu país as mesmas condições da Espanha, como o primeiro-ministro também português também disse, antes da própria Espanha ter pedido, não o disse no Conselho Europeu, porque não precisa de estar sempre a repetir, disse-o antes. Se houver condições para a Espanha, nós reclamamos para Portugal as mesmas condições. E basta isso. Ninguém sabe ainda sequer quais são as condições espanholas. Portanto, é querer correr, caminhar à frente das soluções a pretexto de brandir uma qualquer bandeira que não se sabe qual é. Ouvimos agora a opinião de uma telespectadora, Maria Silva, liga-nos de Oeiras. Boa tarde, a sua opinião. Boa tarde. Olha, é o seguinte, em relação à sua pergunta, Portugal deve de pedir mais um ano para cumprir. Olha, eu acho que isto nem em um ano, nem em 2 anos, nem em 3 anos, porque isto é assim, desde o momento em que agora há 2 dias atrás veio saber que nós é que vamos pagar as dívidas do Sr. Vítor Bahia e do Sr. Duarte Lima, isto é uma vergonha. É uma vergonha que, a dizer, os outros é que fazem as dívidas e nós é que vamos pagar, hein? O povo. Isto aqui está a ser, é uma grande vergonha, com uma grande lata, e desculpa a expressão, é mesmo assim, com uma grande lata. Portanto, isto aqui já não vai lá há um ano, nem 2, nem 3. Isto vai precisar de outras coisas e nem daqui a 50 anos, porque estas dívidas são umas dívidas muito altas, muito grandes, que nós não vamos conseguir pagar. Muito obrigada, e aí Maria. é que está a causa das coisas. A causa das coisas somos nós a ter que pagar as dívidas do Sr. Vítor Bahia e do Sr. Duarte Lima. Maria Obrigada Silva, muito e obrigada. boa tarde. Muito obrigada, boa tarde para si também, muito obrigada pela sua opinião. Vimos aqui esta telespectadora com alguma descrença no futuro do país. Pergunto-lhe se, ela dizia que no fundo isto não vai lá nem com 1 ano nem 2, não vai lá com mais austeridade. Bom, não vai todo com mais austeridade e a visão moral, para não lhe chamar xenófoba, que presidiu até há pouco tempo a ortodoxia europeia, é manifestamente um fracasso. A União Europeia teve, sexta-feira passada, a 20ª cimeira histórica dos últimos 3 anos. E, portanto, a única coisa que safa a senhora Merkel e os seus seguidores ortodoxos é que o ridículo não mata, não é? Mas talvez os eleitores castiguem. E, manifestamente, aquilo que nós dissemos sempre é que é necessário uma resposta integrada europeia que permita àquilo que é a vontade dos povos, que se expressa nas suas escolhas políticas, decidir e não essas figuras opacas chamadas mercados. Mas acha A que crise de agora, com esta 2008 já não se deram é essa a passos resposta, é essa a resposta que, bom, com metodologias completamente diferentes, não é aqui o tema do debate, que é dada quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido, que tem capacidade emissora e tem capacidade soberana de intervir utilizando a política monetária. Bom, manifestamente é inconsequente termos um espaço de união monetária e não termos instrumentos de política monetária. Isso fragiliza a posição europeia e a tese que, nos últimos 2 anos, tem vindo a ser propagada. Que o que há aqui é um problema periférico.
Um problema periférico, primeiro grego, depois irlandês, depois português. Só a Irlanda é que foge aqui um pouco ao filme para se dizer que há aqui uma crise latina, não é? Bom, manifestamente, o que falta esperar? Um problema grave em Itália, um problema grave em França? Bom, a dificuldade em ter aqui aqui conjugada àquilo que se chamava o poder de bazuca financeira, como alguma empresa financeira chegou a usar, que permita aqui uma intervenção forte nos mercados na defesa do euro, é aqui de facto um risco. Bom, hoje, manifestamente, a receita de austeridade para austeridade está assumido genericamente que fracassou. Enfim, os únicos governos que a defendem ainda mais convictamente, um vai ter eleições em setembro e que por causa disso foi o holandês. Bom, o finlandês é um governo recente, relativamente periférico. Mais medidas de austeridade. Mas o problema, mas passando aqui para o caso, no caso português, o que nós temos é uma estratégia errada de aplicação do memorando. O PS está firme com aquilo que são os objetivos do memorando, o governo manifestamente e unilateralmente afastou-se do memorando, ao adotar medidas que não eram necessárias, que não estavam previstas no memorando e que levam a fatores profundos como... Bom, 2011, o setor da construção cai 44%. Restauração, 60 mil desempregados. Falências, isto é, não é possível ter uma estratégia do escocês, esperando que daí o doente renasça revigorado num prazo aqui curtíssimo. E o que é necessário? Uma visão redutora, dizer que a posição do secretário-geral do PS é apenas tempo. Não é isso. Dissemos sempre que era necessário conjugar uma estratégia de consolidação orçamental com mecanismos de incentivo ao funcionamento da economia, com uma intervenção condicionadora de que a banca não faça em Portugal o que tentou em alguns sítios fazer, que foi apenas reorganizar-se à custa da economia e atenuando aquilo que são os fatores de injustiça na aplicação de sacrifícios. O fracasso revelado pelos dados do final do primeiro semestre, o fracasso rotundo da estratégia do governo, bom, aquilo que leva é que agora, genericamente à direita, bom, até mesmo na área política, mas na área dos comentadores económicos, se diga que, de facto, mais austeridade não é possível, que é necessário ter aqui um outro cocktail de medidas que articule uma estratégia de consolidação com a forma de, em termos práticos, aquilo que normalmente se designa por não matar o doente. Em segundo lugar, quando se verifica que a própria estratégia de consolidação é fracassada. O Governo só teve resultados no final do ano passado, bom, aumentando a despesa em 500 milhões este ano, através do artifício da transferência dos fundos de pensões, e aí teve um resultado estatístico simpático, de 4,2 para o Eurostat ver. Bom, mas isso significa já mais 500 milhões de euros de despesa este ano. Bom, e no primeiro trimestre, que são os dados de contabilidade nacional já conhecidos, o fracasso é rotundo. Os dados de contabilidade pública conhecidos de 5 meses também não são satisfatórios. E, portanto, o que está aqui em causa é se vamos agir a tempo ou se vamos continuar a adiar, tornando mais difícil a correção desta trajetória de desastre. É esta pergunta que lhe faço, se vão agir a tempo ou se ainda há margem de manobra para aplicar a austeridade, nem que seja seletiva, como dizia ontem António Barreto, também em entrevista ao Diário Económico. Eu julgo que, em primeiro lugar, nós não podemos continuar a apostar em mais medidas de austeridade. As pessoas estão exauridas, o sistema está praticamente saturado relativamente àquilo que é pedir mais sacrifício às pessoas. Já foram pedidos muitos, e até em respeito à própria telespectadora que ligou, lhe diria que estou convicto que aquilo que nós temos feito até agora, e assumimos essa responsabilidade, é no sentido precisamente de levar menos tempo a repor Portugal dentro dos eixos, e é muitas vezes difícil voltar a colocar as situações onde elas estavam quando tantos anos houve de desperdício e de desvio de dinheiros públicos, e aqueles que o fizeram hoje passam uma esponja sobre as suas responsabilidades e não queremos ir por aí. Nem vale a pena estar agora a falar sobre o passado relativamente a isto. O privado não tem o subsídio de Natal este ano em risco. O Governo vai dizer quais são as suas propostas, as suas medidas relativamente à situação.
não sou eu que vou dizer quais são as medidas, estou convencido que não pode ir por aí, nem se pode ir atrás de soluções fáceis relativamente a esta matéria. Estamos a falar de situações que dizem respeito à vida das pessoas, estamos a falar de situações que são demasiado sérias para poder brandir uma qualquer solução, uma varinha mágica para resolver isto. Agora, o que é um facto é que nós precisamos de esperar que também haja o impacto das medidas que foram tomadas. Mesmo em relação à despesa pública, que já houve um abrandamento significativo no primeiro trimestre deste ano, obviamente que nem todo o impacto foi medido nesse tempo. Houve conjunto vasto de medidas que, à medida que o ano for continuando o seu exercício, se verão qual é o verdadeiro impacto dessas medidas. É verdade que, em termos de receitas, também esperamos que haja e possa haver melhorias relativamente ao desempenho da economia portuguesa. Também é verdade que, ao contrário daquilo que estava a ser dito, os setores, por exemplo, da construção civil não foi em 2011 que começou em decadência. A decadência da construção civil vem pelo menos desde 2009. O desemprego já tinha começado a subir. Havia dados simpáticos. Havia, com certeza, porque havia financiamento público relativamente a isso e havia desperdício público relativamente a isso. E se nos recordarmos, em 2009, em 2010 e ainda em 2011 se anunciavam grandes investimentos públicos sem saber como é que se iam pagar num futuro muito próximo. E, portanto, é natural que a construção civil vivesse, e a construção civil em Portugal vivia fundamentalmente à conta do financiamento público. Ora, como é evidente, a partir do momento em que se chega à conclusão que não é possível continuar com esse mecanismo, naturalmente tínhamos de ter uma queda abrupta e nós temos todos a consciência de que houve construção a mais, quer pública, quer privada, durante muito tempo em Portugal, houve sustentação de empurrar para a frente muitas empresas portuguesas e, principalmente, quando houve uma restrição ao crédito, a maior parte das empresas começaram a sofrer os efeitos dessa situação. Se juntarmos a isso que houve também muitas empresas estrangeiras que decidiram fechar as portas em Portugal, obviamente que aí temos o pano de fundo para o crescimento do desemprego, que também não é uma novidade. O que é novidade, de facto, foi ter crescido mais do que o expectável em 2012. Mas também não era novidade que a espiral de subida relativamente ao desemprego já vinha dos anos anteriores. Não nasceu em 2011, nem vinha de 2010. E, portanto, nós o que verificamos hoje é a continuação de uma espiral que esperamos, aliás, os dados de maio já mostram que houve aqui uma estagnação da crescida do desemprego. É um primeiro dado, é curto, é muito falível ainda, não é um resultado definitivo, mas é pelo menos já um sinal que houve aqui uma travagem relativamente ao desemprego e, portanto, há aqui uma perspectiva, e esperamos que haja uma perspectiva relativamente àquilo que é a vida das pessoas. Porque é importante também terem a noção que nenhum governo, e este obviamente também não, quer o crescimento do desemprego, quer que não haja empresas a crescer, não quer obviamente, que haja dados negativos relativamente ao seu desempenho. E nem faz sentido fazer bandeira do crescimento. Não há nenhum que não queira crescimento. Não é o crescimento por si só, nem é o dizer o crescimento por si só que é a solução. É encontrar e propor as medidas relativamente a esse crescimento. E isso tem acontecido. O Ministério da Economia tem apresentado diversíssimas soluções. Ainda hoje fez o anúncio de um reforço de verbas relativamente às empresas portuguesas para, no PME Crescimento, no sentido que possam ter acesso mais fácil aos financiamentos, mesmo sem ser no quadro da banca. Quem fala hoje da banca e da necessidade de restringir a banca foram muitos daqueles que no passado deixaram que a banca se corresse sem regulação, sem controle e para a situação em que estava, quer em Portugal, quer na Europa. E daí também que o problema português tenha verificado comumente noutros Estados europeus e tenha havido necessidade, na própria Cimeira Europeia, de termos evoluído agora para já um desenho de uma união bancária. Porquê? Porque finalmente se chegou à conclusão que era necessário regular de forma diferente, controlar de forma diferente, todos aqueles que durante muito tempo controlaram ou tiveram excessivo à vontade para poder fazer os seus negócios sem que no poder político os controlassem ou até os próprios sistemas de regulação tivessem mecanismos eficazes para o controle. Muito bem, temos agora, e finalmente, uma solução que pode encaminhar os países europeus para o mesmo mecanismo de controle, a par da União Económica e Monetária, no processo de construção da União Económica e Monetária, mas e isso que seja acrescentado com a regulação bancária, com a nova União Bancária e com a União Orçamental. Sendo certo que tudo isto é apenas uma parte do problema. A Europa não é apenas e só a construção financeira e a construção económica, como todos nós sabemos. Toda ela tem um impacto fundamental nas pessoas, nos cidadãos, nas famílias, e isso significa também que a Europa é uma Europa social. E não basta só falar do mercado social da Europa, mas sim também as preocupações que a Europa tem de saber tomar medidas em função de todos os cidadãos europeus, na qual Portugal se integra. E, acima de tudo, e este é
para mim tem sido, pelo menos, uma batalha, que é há que encontrar uma melhor forma de organização da Europa dentro do quadro dos centros de decisão europeus. Não há centros de decisão claros, não há centros de decisão eficazes e, acima de tudo, não há decisões que chegam muitas vezes ao terreno. Tomam-se muitas vezes decisões, as tais 20 cimeiras que já houve, que é necessário tirar-lhes o dramatismo que muitas vezes quer dar e a tal carga histórica, porque elas não são em nenhuma histórica. Todas as cimeiras têm que ser um espaço de normalidade de encontros de chefe de Estado e do Governo. É essa a responsabilidade do chefe de Estado e do Governo. É isso que está determinado nos vários tratados europeus, que os chefes de Estado e do Governo se reúnem para tomar decisões relativamente à Europa. E essas decisões têm que ser porque houve uma crise, mas não é necessário necessariamente dizer que todas elas são históricas ou elas são dramáticas, porque nenhuma será a última e a próxima será a continuação da anterior, como será a antecessora da seguinte. E, portanto, esperemos que não seja mais 20, não é? Não, serão com certeza mais 20, porque 3 em 3 meses elas reúnem. E, portanto, esperemos que sim, que haja mais do que 20. Pegando nesta questão da Europa, e na Europa Portugal é bem visto devido ao consenso que tem com o principal partido da oposição, pergunto-lhe se este consenso vai agora ficar mais tremido com as autárquicas e também com o PS a dizer que não votará ao lado de mais medidas de austeridade. Vamos lá ver, quem se afastou do consenso foi o Governo, ao renegociar unilateralmente o memorando de entendimento, por 4 vezes adotando medidas que não estavam previstas no memorando e ao proceder a sucessivas visitas no quadro em que, com reajustamentos do memorando, sem ouvir o Parlamento, bom, e designadamente sem ouvir o Partido Socialista. Pelo contrário, o não haver mais medidas de austeridade, bom, isso nos parece algo em que o Ministro Gaspar está derrotado pela sua maioria, dado que todos os comentadores da maioria, face à constatação do fracasso da estratégia do Governo, vieram dizer desde a semana passada que mais austeridade não. Os dados, eu não dramatizo aquela operação mediática em torno do acordo sobre resoluções cruzadas, que aliás valem o que valem, não afetaram a cimeira nem bem nem mal, e aliás em 80% houve um cruzamento de votação separada de pontos apresentados quer pelo PS, quer pela maioria. O elemento aí positivo até é alguma aproximação do Governo relativamente ao Partido Socialista, ao admitir a necessidade de um pacto para o crescimento e emprego, ao admitir, ainda timidamente em Bruxelas, por cá calados, o imposto sobre transações financeiras, bom, e ao manter-se, e portanto o Partido Socialista é aqui um referencial de estabilidade, é o mais europeísta dos partidos portugueses. O que queremos é uma Europa responsável e com visibilidade no seu processo de decisão, e não uma Europa em que Berlim diz e os outros obedecem. Isso é a destruição da Europa. É a Terceira Guerra Mundial por via económica. Bom, isso manifestamente leva à desgraça. Leva à desgraça como se viu na Grécia, bem, ou como se vê quando Chipre prefere renegociar em primeira linha o financiamento do seu desequilíbrio com a China ou com a Rússia. Portanto, a política não desapareceu. É certo que os mercados têm pouca cultura política histórica. A geopolítica também não desapareceu. E, portanto, convém ter uma visão de longo prazo daquilo que é o potencial do projeto europeu. Não serão nem autárquicas que aqui alterarão a posição do Partido Socialista. Agora, o que se diz é, manifestamente, o Orçamento do Estado, daqui a pouco mais de 2 meses, é a grande oportunidade do Governo corrigir esta sua trajetória, porque aí teremos mais dados. Eu percebo que o meu colega e amigo António Rodrigues espera que estes dados possam ainda, quer na despesa, quer na receita, vir a dar razão ao Governo. Eu compreendo a posição difícil em que está neste momento. Bom, mas eu julgo que daqui a 3 meses
provavelmente os dados existentes em matéria de execução orçamental provarão ainda mais claramente aquilo que foi o tocar de sineta com os dados de maio. E o orçamento é a grande oportunidade para corrigir o tiro. Do Estado para 2013, o Governo e a maioria vai ter que prestar uma maior atenção às propostas do PS. Sempre estivemos atentos às propostas do Partido Socialista, respeitamos o Partido Socialista, como é óbvio, como partido responsável. Não lhe diria que é o mais europeísta português, mas se quiserem ficar com essa etiqueta. Mas a questão não é essa. A questão não é essa. A questão que está aqui em causa é, em primeiro lugar, encontrar bom senso. E o bom senso que, por vezes, se duvida que alguns responsáveis do Partido Socialista demonstram. Repare, pegando na questão que estava a colocar, que é juntar a questão autárquica com uma eventual necessidade que o Partido Socialista tem de descolar do Governo a tentar afirmar o seu próprio caminho. Nós esperamos que o Partido Socialista afirme o seu próprio caminho com o partido responsável que é. Agora, na entrevista que o secretário-geral do Partido Socialista dá hoje ao Diário Económico e que vocês vão passar hoje à noite, é ele próprio que sente na necessidade de ter logo que dizer que vai ter mais votos, que precisa de ter mais votos e que nos resultados eleitorais devem ser lidos não em função daquilo que serão os resultados autárquicos, mas sim do número de votos que tem. Esta necessidade de poder reclamar já a 1 ano e meio de distância quais é que vão ser os resultados, parece-me que é um pouco o canto do cisne, andar à procura do seu próprio caminho sem ainda o ter encontrado. O que é importante é que o Governo, analisados os dados que tem da evolução de execução orçamentária, daquilo que perspectiva e inclusivamente ainda do cumprimento do acordo de assistência técnica que ainda durará em 2014, esperemos que até setembro de 2014, há aqui um elemento que vai ser também muito importante para a construção da versão final do próprio orçamento, que é a avaliação da Troika que será feita em agosto e apresentada em setembro. Desde logo porque todas as avaliações feitas até agora foram positivas e desde sempre foi verificado por aqueles que nos emprestaram dinheiro que Portugal estava a cumprir com os objetivos que tinha traçado. Quer dizer que eles próprios façam... Alguma novidade dessa avaliação? Eu julgo que essa é uma avaliação importante até para a construção daquilo que... Não basta só falar de números, não só falar de contabilidade, como é necessário também ter duas perspectivas. Primeiro, a capacidade do Governo de cumprir. E a segunda, que o Governo tem uma vontade própria, política, determinada, para poder evoluir. Essas são as duas vertentes fundamentais, que obviamente utilizarão os números e utilizar-se a análise das situações, quer da execução orçamental, quer da verificação de tudo o que são os dados para a análise da situação económica ou financeira do país, para construir a versão final do orçamento. E é a função disso, em função de todas estas variáveis, se verá verdadeiramente qual é que é a dimensão da responsabilidade do Partido Socialista. Se vai tentar utilizar o orçamento para tentar fazer daqui já na primeira bandeira eleitoral para o próximo ano, ou se vai tentar levar a sua responsabilidade até ao momento de perceber que o Governo tem a sua própria política, está limitado pelo acordo de assistência técnica e tem as suas condicionantes e variáveis nacionais e europeias, obviamente. E, portanto, aí se verá o que é que o Partido Socialista vai fazer. Até agora nada foi anunciado, nem o Governo disse quais vão ser as medidas do Orçamento de Estado, nem o Partido Socialista tomou uma posição, obviamente não poderia tomar, relativamente a essas medidas. Mas aí esperamos, mais uma vez, bom senso e responsabilidade em função da vontade política de cada um. Bom senso e responsabilidade porque é essencial este consenso político. Bom, porque é fundamental estar atento ao país e ao mundo. E é isso que o Governo não tem feito. O Dr. Vítor Gaspar é um político puro, com uma carreira profissional técnica, que acredita convictamente numa receita que não tem nada a ver com a receita clássica do PSD, com um problema só. A receita que ele defende há muitos anos, nos trabalhos que publicou quando era diretor de estudos no Banco Central Europeu, essa receita só funcionou até hoje ou nos livros ou em ditadura. E é isso que manifestamente hoje está à vista. A dúvida que temos e que também terá de ser esclarecida nos próximos meses é até quando é que a maioria suporta esta receita falhada. A ver, vamos então se temos respostas quanto a isso nesta próxima avaliação da Troika. Muito obrigada, deputado Eduardo Cabrita, muito obrigada, deputado António Rodrigues, pela vossa presença e análise nesta Assembleia Geral, que chega ao fim, regressa amanhã. Boa tarde.